Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investe na Boa. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Banco Santander e também desse programa de recompra de ações que ele vai fazer, né? Na verdade, ele está estendendo um programa de recompras que ele já começou ali em agosto de 2022. Esse programa anterior vai se acabar agora em fevereiro de 2024, e então eles acabaram de aprovar uma extensão aí de mais 18 meses de recompra de ações. Então esse vídeo aqui é uma bela oportunidade para você entender o que é esse programa de recompra de ações. Será que é bom ou ruim para você que é um acionista, seja de Santander ou de qualquer outra empresa que está fazendo esse programa de recompra. Aqui está então o fato relevante soltado no dia 24 de janeiro, que o Santander mostra então o que foi feito aqui, né? Teve a aprovação então do novo programa de recompra de certificados de depósito, ações e units. O que são essas units? É aquele código SAMB11, tá? O SAMB11 na verdade não é uma ação, ele é um pacotinho com uma ação ordinária e uma ação preferencial. Então foi aprovado aqui, né, por unanimidade, dos conselheiros, um novo programa de recompra de ações das units, representando então uma ação ordinária e uma ação preferencial, como eu acabei de falar. E qual é o objetivo ali do Santander anunciar esse programa de recompras, tá? Ele diz aqui que é maximizar e gerar valor ali para o acionista e também possíveis bonificações aos executivos da companhia. E qual é a quantidade aprovada aqui, tá? Eles podem comprar ali, então, até 36 milhões de units, né? Ou seja, 36 milhões de ordinárias e 36 milhões de preferenciais. Isso daqui, gente, corresponde a apenas 1% do capital social da empresa, tá? Ali no fechamento de 2023, já que o Santander tem um total aí de 7,5 bilhões de ações. Quase 90% aí dessas ações não estão em circulação, tá? Isso daqui está na mão dos controladores, que são os espanhóis. Apenas aí quase 10% está aqui em circulação para eu e você podermos negociar. E o prazo aqui de vigência desse programa de recompras, então, são de 18 meses, começando agora em 6 de fevereiro de 2024 até agosto de 2025. E até 31 ali de dezembro de 2023, a companhia tinha em circulação, tá, cerca ali de 348 milhões de ações ordinárias e cerca ali de 375 milhões de ações preferenciais. E o dinheiro usado aí para esse possível compra de ações, né, vai ser feito ali com os 28 bilhões que ela tem nas contas de reserva de capital e também reserva de lucro. E a companhia já tem ali cerca de 27 milhões de ações ordinárias e 27 milhões de ações preferenciais em tesouraria. E eu vou explicar para vocês o que isso significa daqui a pouquinho. Basicamente, pessoal, o que uma empresa pode fazer com o dinheiro que ela tem em caixa ou que ela tem aí de lucro, tá? Então, a primeira coisa que ela pode fazer é enviar para CAPEX. O que seria o CAPEX, né? Ela investir nela mesma. Se for, por exemplo, uma indústria, ela pode comprar maquinários, aumentar o seu campo fabril, enfim, não é o caso do Santander, mas só para explicar para vocês de uma forma geral esse programa de recompra para qualquer tipo de empresa, tá certo? O outro destino que ela pode dar ali para esse dinheiro é pagar dívidas, né, de longo prazo, enfim, desalavancar a empresa. Outra alternativa é ela distribuir dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Outra opção também é ela usar esse dinheiro para comprar os concorrentes, né, para ela aumentar ali o seu market share. E ela também pode usar esse dinheiro, esses lucros, para recomprar as suas ações. E dentre todas essas opções aqui, se ela olhar que o melhor destino que ela pode dar para esse dinheiro, para esse lucro, é a recompra das suas ações, ela sinaliza que na visão da empresa, o preço que está sendo negociado está muito abaixo do que ela considera como preço justo. Afinal de contas, ninguém conhece melhor a empresa do que as pessoas que lá estão, que estão tomando as decisões. Então eles têm informações privilegiadas, eles sabem diferenciar ali o que está sendo, o preço que está sendo negociado e o valor que de fato vale aquela empresa. Então, olhando todo esse cenário, ela decide que o melhor destino que ela pode dar e trazer resultados para o seu acionista é recomprando as suas ações. Atualmente tem diversas empresas que têm programas de recompras em abertos, tá? Eu vou citar algumas aqui, mas são diversas mesmo, você pode encontrar lá no site da B3, tá certo? Então atualmente temos Ambev, Azul, B3, BB Seguridade, Bradesco, Eletrobras, Irani, Itaúsa, Renner, Petrobras, Porto Seguro, Raizen, o próprio Santander, Taurus, Unipar, Vale,
e entre outras que eu falei para vocês. Não necessariamente porque uma empresa divulgou que vai recomprar as suas ações, é que ela é obrigada a recomprar essas ações, tá? Ela pode não comprar absolutamente nada, ela pode comprar tudo aquilo que ela colocou como meta, ou ela pode comprar parte daquela quantidade, tá? É muito importante você ficar de olho nisso daqui, porque muitas empresas usam esse mecanismo aqui simplesmente como uma forma de especulação para tentar jogar o preço das suas ações lá para cima. Então é muito importante entender se a empresa que de fato anunciou a recompra, ela está fazendo porque ela acredita que o melhor destino que ela pode dar e o melhor retorno que ela pode trazer para o seu acionista é de fato comprando as suas próprias ações. E o que acontece quando uma empresa decide recomprar as suas ações, tá? Então ela compra ali as ações, essas ações vão para a tesouraria, tá? Ações em tesouraria, elas saem de circulação, elas não são negociadas e também elas não recebem os proventos, nem os juros sobre capital próprio, nem os dividendos. Com essa diminuição então de ações em circulações sendo negociadas, isso pode trazer uma diminuição ali na sua liquidez, esse seria o ponto negativo. É claro que quando estamos falando do Santander, 36 milhões de units não vai ser algo que vai mexer muito com a liquidez desse papel, tá? Mas dependendo do programa de recompra de determinada ação, isso pode sim mudar a liquidez do papel. Isso também pode ser um lado positivo, se o mercado perceber ali que a empresa pode entregar bons resultados e então isso fará com que a demanda aumente e a oferta será menor. Então, oferta e demanda, se a oferta é menor do que a demanda, o preço da cotação da ação tende a subir. Essas ações em tesouraria, então, basicamente, elas podem ser canceladas, então elas deixam de existir. Eles podem usar essas ações para bonificar ali os seus executivos, como o próprio Santander já deixou ali como um dos objetivos, um dos possíveis objetivos, ou ela pode, inclusive, lá na frente, devolver essas ações para o mercado, né? Então ela revende essas ações para o mercado, então aumenta a liquidez e possivelmente ela pode até fazer um lucro nessa operação. Isso daqui não é nada de ilegal, tá, gente? Isso aqui é super válido, inclusive nos Estados Unidos isso é muito comum para fugir um pouquinho da tributação lá dos Estados Unidos. E quais seriam então os benefícios, né, para o acionista? Eu coloquei aqui um exemplo, pessoal, para vocês entenderem de forma bem prática como que pode trazer benefício para você investidor, tá? Então imagina que uma empresa aqui tenha 100 milhões de lucro, tá? E ela tem 100 milhões de ações em negociação. Logo, o lucro por ação dela é de R$1, certo? Se ela tiver uma política ali de payout de 30%, payout é a porcentagem do lucro que ela vai distribuir para você acionista em forma de dividendos. Então, se ela tem 30% de payout, logo o DPA, que é o dividendo por ação, será de 30 centavos. Agora imagina que essa empresa ali tenha esse programa de recompra e ela recompre 10% da sua empresa. Logo, a sua base acionária vai ser menor, não vai ser mais de 100 milhões de ações, e sim 90 milhões de ações. Então, se essa empresa manter ali os seus 100 milhões de lucro, agora esse lucro será dividido em não mais 100 milhões de ações, e sim 90 milhões de ações. Logo, o lucro por ação, que é o LPA, será de 1,11. E se ela manter ali o payout de 30%, então o DPA será de 0,33. Então isso faz com que o seu dividend yield aumente. O mercado, então, olhando esses valuations mais atrativos, isso pode trazer, então, uma geração de valor aí para você acionista, né? A cotação daquele papel pode vir a subir no futuro. Outro benefício aqui é que você, acionista, aumenta a sua participação na empresa sem você ter feito absolutamente nada, né? O mesmo exemplo aqui eu vou usar. Se um acionista aí tem 10 mil ações dessa empresa, que antes tinha 100 milhões de ações como base acionária, ele tinha uma participação na empresa de 0,10%. Agora, tendo essa base acionária de 90 milhões, ele passa a ter então 0,11%. Ele aumentou a sua participação sem simplesmente ter feito nada. Logo, no futuro, quando essa empresa vir a distribuir mais dividendos, bonificações, ou seja lá o que for, o retorno dele será cada vez maior. Falando um pouquinho então das ações do Santander, né? Quais seriam as projeções, né? Os analistas da Genial
essa matéria aqui saiu do dia 22 de 2024, eles indicam uma melhora nos lucros do quarto trimestre de 2023, tá? O Santander vai divulgar agora no dia 31 de janeiro o seu resultado do quarto trimestre de 2023, então consolidar ali o seu ano de 2023. Então, de acordo aqui com os analistas da Genial, eles apontam um crescimento no lucro do Banco Santander, tá? Com uma expansão de 6,7% no trimestre e de 72,4% no ano, né? Comparando 2022 com 2023, chegando ali então no trimestre de 2,9 bilhões de lucro. Com isso, eles também prevêem aqui uma leve melhora na rentabilidade, né? Que é o ROI, é um indicador que mostra a rentabilidade da empresa, tá? Comparando o trimestre anterior, alcançando então 13,5%, e eles estimam ali que o banco termine 2023 com um ROI de 12,2%. Para 2024 aqui, a Genial também estima um crescimento nos próximos anos, tanto 2024 como 2025, tá? Eles colocam aqui, então, que o lucro para 2024 chegue a 14 bilhões. Na minha tabela de preço-teto, eu estimo um lucro muito menor que isso daqui, tá? Estou fazendo uma previsão de um lucro mais conservador, até para eu ter uma margem de segurança para um preço-teto mais factível e melhor aí, para que o meu dividendo seja cada vez melhor. Então aqui daria, então, um aumento de 35,5% no anual, levando o ROI, então, ali para 15,7%. Já em 2025, o ROI chegaria a 16,5%. Eles colocam aqui, então, um dos principais fatores, né, é o desempenho do mercado, também a estabilidade das provisões para devedores duvidosos, o chamado PDD. Você que investe em bancos, é muito importante que você tenha esse indicador aqui, esse PDD, muito no seu radar. Porque o que é o PDD, né? É a provisão dos caloteiros, né? Eles já colocam aquilo ali como um prejuízo já garantido para aquele exercício, para aquele ano. Olhando um pouquinho aqui para os números de Santander, eu vou falar sobre o SAMB3, né? Temos o SAMB3, SAMB4 e SAMB11. Comparando ali os três, o que melhor está pagando o dividend yield é o SAMB3, é o que eu tenho em carteira, então eu vou falar sobre esse daqui. Tá? Atualmente está sendo negociado aí a 13,85, R$13,85. Tem um P sobre VP abaixo do seu valor patrimonial, né? Isso daqui é o preço que está sendo negociado em relação a tudo que compõe ali o valor patrimonial da empresa. Isso significa que ele está sendo negociado com 8% abaixo do que de fato valeria o banco, tá? E também um PL, que é o preço sobre lucro, de 12,43. Esse preço aqui, esse indicador aqui está muito alto, ainda assim entregando um dividend yield na casa dos 7%. Lembrando que eu estou usando aqui então a plataforma do Investidor 10, tá? Um site que você consegue ver todos os indicadores. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Não é para você sair comprando o Santander simplesmente porque você está vendo esse vídeo. Esse vídeo pode sim ser um ponto de partida para você estudar e então decidir investir ou não no banco, tá? Eu particularmente invisto em Santander, tenho uma pequena participação ali. Então, vamos ver aqui como é que tá os números do Santander, né? Como eu falei para vocês, o PL está em 12, enquanto o segmento ali, os bancos, a média dos bancos está na casa dos 8. Então, isso, de fato, é muito ruim para o banco, justamente por isso que as suas cotações não estão lá grandes coisas, tá? Puxando aqui na média histórica, ele está acima da média. Então, esse PL, quanto menor, melhor. Tá? Então a média dele ali fica na casa dos 10, então ele está acima da média. Já o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está ali em 0,92, como eu disse, e o segmento está em 1,09, né, que são a média dos bancos, ou seja, ele está sendo negociado abaixo dos seus pares, enquanto a sua própria média ali nos últimos 10 anos gira ali na casa do 1,6. Geralmente ele é negociado então com 60% acima do seu valor patrimonial e atualmente ele está abaixo do valor patrimonial. Já os dividendos em 7% está bem acima ali da média de mercado, da média dos bancos, que é de 4%, e a sua própria média ali dos últimos 10 anos gira na casa dos 8%, sempre foi um banco que pagou bons dividendos.
o seu payout atual ali em 74%, significa que ele distribui então do total do lucro que ele tem, ele distribuiu no caso 74%, enquanto o do segmento é 35%, e a sua própria média aqui, como vocês estão vendo, é de 94%, mas se a gente tirar ali, né, 2014, que foi muito fora da curva ali, a gente consegue ver que ele gira ali na casa dos 70%, 50%, 70% de payout. O indicador que a gente falou agora há pouco é o ROI, né? O ROI dele está bem baixo, 7%, justamente por isso que o papel tem apanhado bastante. Ele fez bastante provisões de pagadores duvidosos aí nos últimos anos, pandemia, depois teve casos americanas, enfim, tiveram vários problemas, tanto o Bradesco quanto o Santander tiveram esse probleminha, e isso diminuiu bastante a sua rentabilidade, tá? O setor ali, então, a média está na casa dos 12%, e a média do próprio Santander aqui gira na casa dos 18%. E como vocês viram ali, os analistas da Genial projetam ali para 2024 um ROI na casa dos 15% e para 2025 um ROI na casa de 16%, o que daria um melhor valuation, né? Isso daí pode vir a trazer a cotação para cima. Aqui embaixo a gente consegue ver então os últimos pagamentos dos dividendos, né? A gente vê que ele tem uma média aqui nos últimos 5 anos pagar 7,5%, pagou 7,5%, né? Agora no dia 19 de janeiro de 2024 ele anunciou ali, teve a Datacom, né? Quem tinha ações de Santander nessa data, garantiu ali então cerca de 19 centavos para cada ação que você tiver, e o pagamento já vai ser agora dia 8 de fevereiro. Estou aqui então na minha tabela de preço teto, projetada aqui para a Sambi3, como eu disse para vocês, é a que eu tenho em carteira, então eu coloquei aqui na minha tabela. Aqui eu tenho algumas outras empresas, tá? Se você quiser ter acesso a essa tabela completa, considere se tornar membro aqui do canal. Para se tornar membro aqui do canal é só R$ 4,99 aí por mês. Você pode cancelar ao momento que você quiser, você vai ter acesso ali então ao link para você ter acesso então às projeções que eu fiz de preço teto, tá? Tanto do preço teto projetivo, do método ali que o Barsi geralmente usa e também do Benjamin Graham. Então, atualmente, como eu disse para vocês, está sendo negociado ali na casa dos R$13. Eu projetei um lucro de 9 bilhões para 2024, então está bem abaixo ali dos 14 bilhões projetados pela Genial. Então isso daí faz com que a minha projeção seja de uma certa forma mais conservadora, tá certo? Puxando ali um dividend yield de 6%, que é o que eu busco de mínimo do mínimo que eu busco de uma empresa, então ele me daria um preço teto ali na casa dos R$14, ou seja, eu tenho essa margem de segurança, está quase 0 a 0 ali, né? Eu tenho essa margem de segurança aí de quase 1%. Então, de acordo com a minha projeção para o ano que vem, se eu comprasse ações do Santander e ele de fato seguisse esse payout, assim, essa distribuição do lucro em 70%, eu estaria levando então ali pelo menos 6% de dividend yield. Imaginando então que ele coloque, que ele faça de fato aqueles 14 bilhões que a Genial projetou, se eu jogar ali os mesmos 6% e ele fizer esses 14 bilhões de lucro, ele estaria me dando, no preço de hoje, ele estaria me dando um dividend yield aqui na casa dos 9,42%. Então a minha projeção é mais otimista do que a Genial, mas enfim, esse é o preço teto que eu coloco para mim, para eu decidir comprar ou não. Óbvio que o preço não é o único ponto que eu levo em consideração, como eu fiz toda a análise aqui para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, por que não, né? E também considere-se aí tornar-se um inscrito do canal e quem sabe aí se tornar um membro e incentivar de forma paga aqui o meu canal, o meu trabalho. É isso então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!